Que Nobutatsu não para de surpreender todo mundo, e o Kishiro tem um poder diferente dos gnomos. O professor de educação física é com certeza pior do que a gente imaginava. Curioso para saber o que acontece no capítulo 186 do mangá de Dandadan, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Caso você não se inscreva, vai ser obrigado a utilizar uma fantasia de coelhinho. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando, já finalizei o resumo completo de Frieren, só estou esperando o momento certo de publicar para vocês. Que capítulo foi esse, pessoal? A gente descobriu que na realidade os poderes da Yukishiro são completamente diferentes do poder dos gnomos. E como que a gente vai identificar o poder dela se complica um pouquinho mais. Mas sem enrolação, vamos direto para o resumo completo que vocês vão precisar entender isso. O capítulo começa com a nossa personagem reencantando a doidada e Aira lidando com todos os dribblers sem cabeças. Aira percebe que Yuki tá andando igual barata tonta de um lado pro outro e diz pra ela utilizar os gnomos para procurar o professor Murakami taradão. Então ela convoca os gnomos e diz: senhores gnomos, por favor me emprestem o poder de vocês. Perdoem por ter dito aquelas coisas horríveis, mesmo vocês sempre me protegendo. Finalmente a cena corta pra ele, o professor taradão, mestre do Quinta Sakata, divertindo em seu apartamento, e a mãe de Na funcionou mais uma vez. O que acontece? Nas previsões do capítulo 186 do mangá de Dandadan, eu mencionei a possibilidade de aparecer uma silhueta nesse capítulo com mais algum personagem dentro daquele local. E apareceu um personagem, mas não o Saint-Germain. O que acontece? Esse professor é muito pior do que a gente imaginava. Enquanto ele está andando peladão só de cuequinha, ele diz que tem que suar bastante mesmo, que senão a cervejinha não desce gostoso. Enquanto ele fala isso, a gente vê um belo calcanhar, por sinal. Esse diálogo do Murakami me lembrou do Orelha Seca. Por fim, a gente finalmente tem revelado que a pessoa que na realidade aparece para conversar com ele não é o Saint-Germain, e sim a professora Adachi Sensei, vestida de coelhinha. Yuki Nobutatsu sem vergonha. Murakami então encara ela olhando dos pés à cabeça e não, a gente não fez isso, e se aproxima da nossa personagem. Você não parece tão animada. Assim não vou te emprestar nenhum dinheiro, viu? Ele se aproxima cada vez mais perto, completamente suado e nojento, e diz pra ela: cuidar da sua mãe deve ser uma merda, não é? E colocá-la em um asilo também custa extremamente caro. Então ele finalmente diz para a professora Adachi que está na hora de começar. A cena corta, ela está completamente envergonhada e segurando um envelope com uma escrita na mão. É claro que o Yuki Nobutatsu sempre tenta enganar a gente, já que provavelmente a gente pensaria que aquilo é um envelope cheio de dinheirinhos. Mas na realidade, aquilo, analisando os kanjis, mostra pra gente que é um amuleto ofunda. Esses amuletos são utilizados em rituais shintoístas e budistas. E levando à risca aqueles caracteres que tem pra gente, aqueles kanjis, é algo similar a selamento de exorcismo ou proibição de espíritos demoníacos. Então dá uma indicação que futuramente quem provavelmente vai ajudar na derrota do professor taradão seria a própria professora Adachi, ou ela pode simplesmente utilizar aquele amuleto para conter os poderes dos personagens que estão na escola. E realmente está declarado, o personagem que eu mais odeio nessa obra toda é esse professor taradão. A cena corta mais uma vez pro diálogo e todos os gnomos procuraram por todos os lugares. E Yukishiro grita: não adianta, ele não está em lugar algum. Eles procuraram por todos os cantos do ginásio, mas não encontraram Murakami Sensei em lugar algum. Enquanto a gente recebe mais alguns fanservices, Aira diz: fomos tapeadas, então Murakami nunca esteve no ginásio para começo de conversa. Diversos dribblers sem cabeças continuam atacando cada um deles. E a nossa garotinha Rimbon, ela já está com dificuldade para controlar os seus poderes mais uma vez, com Mai dizendo: a Rin já está no limite, ela não vai aguentar mais. Foco na Aira, que até agora se mostrou a MVP desse arco com certeza, derrubando um dos yokais gigantes com muita facilidade, enquanto ela diz para calarem a boca que eles precisam mostrar um pouquinho mais de incentivo. E mais uma vez Yukishiro se depara com a sua incapacidade, dizendo que não consegue fazer nada nunca, nem mesmo nos momentos em que ela sofreu um pouquinho de bullying na escola, ou até na sua casa. Quando ela se lembra de cada um dos momentos, ela fica completamente paralisada. E de repente um dos gnominhos começa a chamar a atenção dela. Assim que ela olha pro lado, os desgraçadinhos criaram um piano com costura e madeira. E ela diz: como vocês trouxeram isso pra cá? Olha completamente assustada para aquilo lá, e as outras personagens também notam que tem um piano no meio da sala. Mai revela: os gnomos estão dizendo para você usar o seu poder. E ela pergunta mais uma vez: poder? Mas que poder? Aira então saca o que está acontecendo e diz:
Pode ser então que ela consiga ampliar os poderes da representante com o piano. Enquanto Yukishiro se aproxima do piano, Rin se sente muito motivada com aquilo, até porque ela vai tirar essa roupa de piranha. Nossa personagem então finalmente se senta diante do piano, e assim que ela se senta mais uma vez, a ansiedade toma conta do seu corpo. Ela tenta tocar uma das suas notas e se lembra da sua infância, com seus pais dizendo: "Que demais, Cole. Você consegue tocar só de ouvir as notas musicais, você é um verdadeiro prodígio." Enquanto passava sua infância, ela continuou tocando piano, até porque ela tinha uma condição extremamente rara, que se chama ouvido absoluto, que ela consegue identificar o som com muita facilidade. E a sua mãe, é claro, tem que dar umas bronquinhas na personagem e diz: "Até quando você vai ficar sem saber ler uma partitura? Por que você não se esforça de uma vez e aprende a ler isso aí direito? Não pode ficar só dependendo do seu ouvido absoluto. Se você não entender a proposta do compositor, você não vai conseguir expressá-la corretamente. Toque exatamente conforme a partitura." Nossa personagem Yuki então, desde aquele dia, começou a ficar extremamente confusa, já que ela deixou de dar atenção aos seus ouvidos e simplesmente tocava exatamente o que tinha mostrado. Vou usar isso aí como alfinetada, que tem pessoas no momento pegando meu conteúdo praticamente completo e só trocando as imagens de fundo. Yuki começa a seguir a partitura e não consegue identificar o som que sai das teclas, até porque ela está seguindo exatamente o que pediram para ela. Ela percebe o que aconteceu e se aproxima dela enquanto desvia dos ataques dos dribblers sem cabeças. "O que você tá fazendo? Isso aí tá uma porcaria. Você quer que eu chame o Lorde Vinheteiro pra você? Isso tá uma bagunça." E Yuki diz que não consegue. Daquele jeito não dá pra tocar. Ela pede pra ela parar de chororô e dar um jeito naquela situação de merda. E finalmente ela diz que não consegue tocar naquele piano, até porque ele tem uma fiação justa. E na Europa medieval, eles usavam uma fiação clássica, que é ajustada em 432 Hz. E não nos 440 das afinações atuais. Isso faz sentido porque ela não conseguir ouvir e visualizar o som das teclas, que ela tem o ouvido absoluto ajustado a somente uma única frequência. Então, se o piano é tocado em outra frequência, ela tem que ajustar o seu ouvido absoluto à frequência atual do piano. Vocês entenderam? Pra concluir, Aira diz que ela precisa se apressar, que ela tem o ouvido absoluto e precisa resolver aquilo lá o mais rápido possível. Enquanto ela deixa Yukishiro tocando tudo no improvisado, ela avança mais uma vez em direção aos dribblers sem cabeça. Já distante de lá, grita pra nossa personagem Yukishiro: "Você é um prodígio, não é? Sabe, eu só pensava em te derrotar." E de ficar pensando nisso, eu pude esquecer a solidão de não ter uma mãe. Porque você foi a mais forte, porque você tocava o piano como se estivesse livre. E eu sempre pensei, como seria divertido tocar um dia igual a você. Por você ter parado de tocar piano, eu também parei. Recupere aquela sensação que você tinha. Recupere o seu jeito de tocar piano, Yukishiro. E Yuki então se lembra mais uma vez do seu passado frustrante e, utilizando todo aquele sentimento, ela começa a tocar o piano insistentemente em um painel maravilhoso que o Yuki Nobutatsu fez mais uma vez. Pra ser sincero com vocês, eu acho que tem uns 8 painéis nesse mesmo capítulo que são surpreendentes. A forma que foi animada é maravilhosa. Finalmente ela começa a tocar, uma gigantesca onda de pressão sentimental, digamos assim, aflige cada um dos nossos personagens, com Aira dizendo enquanto segura o seu coraçãozinho: "O que é isto? Esse som, ele é terrivelmente doloroso." Aira olha para a representante e diz: "Representante, isso está amplificando o seu poder?" E ela diz que não sabe muito bem disso. E finalmente Mai revela: "Não, esse não é o poder da Yukishiro-san. O poder dela não é amplificar os poderes de Rin, e nem mesmo controlar os gnomos." A cena corta para 2 pequenas mosquinhas voando tranquilamente. E de repente, um enxame de moscas voando pela cidade inteira do Japão. E é aí que o Yuki Nobutatsu com certeza pegou todo mundo aqui de jeito. Por quê? A gente não consegue identificar esse yokai até o momento ainda. A gente não entende o porquê os gnomos apareceram, até porque, bom, ela controla gnomos, eles fazem exatamente o que ela pede, e se você for parar para pensar que na mitologia onde existe gnomos, eles aparecem somente para pessoas que têm altíssimo contato com a natureza ou pessoas que estão precisando de uns servicinhos ligados à terra. Pra você ter uma noção, na mitologia dos gnomos, eles aparecem só algumas vezes para pegar algumas peças com algumas pessoas. Então o que os gnomos fazem em Dandadan, não fazemos a menor ideia ainda, mas com certeza amanhã eu vou trazer essa resposta para você, com todo o nome desse yokai que com certeza vai te deixar um pouquinho curioso. O seu nome é Dengaku Gitsune. Voltando a falar para vocês, o gnomo não se encaixa nem um pouco nessa questão aí.
Eu acho que teria sido melhor se o Yuki Nobutatsu seguisse o rumo de ela tocasse aquele piano e surgisse os músicos assombrados. Aí eles enfrentariam os dribblers sem cabeças e daria pra gente dizer que o poder dela é de manifestar espíritos yokais através de música, controlá-los com seus sentimentos. Seria plausível, mas seria muito confuso de utilizar também. Mas não se preocupe, até amanhã a gente consegue resolver esse probleminha. Deixe nos comentários pra mim qual na realidade é o poder da Yukishiro-san e por que os gnomos estão naquele local. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e todos rezamos pela morte do Murakami. Mas é isso, Narkin diz. Tchau!